Talvez possamos já ler o texto, que é a base da nossa reflexão esta manhã, no livro de Eclesiastes, o livro de Salomão, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, diz assim: Ora, para o que o acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Eu quero dizer duas coisas previamente. Primeiro, para esta reflexão do início da semana. E segundo, isto não tem nenhuma conotação desportiva, está bem? Por favor, não façam confusões. Melhor é o cão vivo do que um leão morto. Na cultura judaica e em algumas outras culturas, o cão era um animal desprezado. Absolutamente desprezado. Não era só entre os judeus no antigo Israel, era noutras culturas contemporâneas. Era considerado um animal impuro. Como sabem, os judeus dividiam os animais entre puros e impuros. Este era um animal impuro. Era usado a figura do cão como figura de linguagem de humilhação e de desprezo. E há até uma passagem interessante lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, quando Davi assumiu o trono de Israel. Ele sucedeu a Saul. Ele andou fugido de Saul. Saul, a certa altura, foi o rei errado. Foi um rei que não tinha sido dirigido por Deus. Então, ele entrou numa de ciúmes com Davi e começou a persegui-lo com os seus soldados, com o seu exército. Houve uma altura até que perseguiu nos montes e Davi estava escondido numa gruta. E Saul foi-se abrigar durante um tempo, não sei se tinha chovido, se o que é que foi, naquela gruta. E Davi estava mesmo por trás dele, podia tê-lo morto, mas ele nunca faria isso com o rei de Israel. Então ele cortou com a sua adaga, cortou uma pontinha do manto de Saul. E quando Saul saiu e mais os seus homens andaram de colina em colina a chamá-lo, a tentar descobrir onde é que estava Davi, Davi saiu daquela gruta e disse: Olha, Saul, se eu quisesse eu tinha-te morto. Olha lá para o teu manto. Tu estiveste aqui à minha mão e nem deste, por isso que eu estava aqui atrás de ti. Está aqui um bocado do teu manto, falta aí, que eu cortei. E Davi era um homem segundo o coração de Deus e não era um mero militar, um político, não era uma pessoa apenas um líder, era uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele nunca iria atentar contra a vida de Saul. Mas Saul tinha um filho chamado Jonatas, que era como um irmão para Davi. Eles eram amicíssimos, muito amigos. E com todas aquelas coisas que sucederam, as guerras, etc., eles foram afastados pela vida. E a certa altura, quando Saul desaparece de cena e Davi assume o reino de Israel, mais tarde ele vem a descobrir, ou aliás ele faz perguntar, procura saber da família de Saul se havia alguém. E dão-lhe a informação que havia um filho de Jonatas, portanto um neto de Saul, um filho desse grande amigo dele, Jonatas, que entretanto tinha morrido, o Jonatas. Esse filho era um rapaz com um problema grave de saúde, deficiente. Ele tinha uma deficiência em ambas as pernas, não é? E portanto era uma pessoa inútil para trabalhar, não podia trabalhar e estava escondido. E ele estava escondido porquê? Porque naqueles tempos, quando um rei assumia o trono, normalmente limpava o sebo à família toda do anterior, que era para não haver confusões, não é? Portanto, e essa era a prática que acontecia normalmente. Mas Davi era um rei diferente, era um homem segundo o coração de Deus. E ele mandou chamar aquele rapaz, creio que se chamava Mefibosete, se não estou em erro, mandou chamar aquele rapaz à sua presença, mas para o abençoar. Não para lhe fazer mal, mas para o abençoar. E quando o rapaz chegou à sua presença,
disse estas palavras que estão lá em 2 Samuel 9:8. Quem é o teu servo, quem sou eu, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quem sou eu para teres olhado para mim, para olhares para mim, para olhares para um cão morto como eu? Portanto, ele comparou-se a um cão morto. Portanto, o cão era um animal realmente muito mal visto, era um sinal de desprezo naquela cultura. Já o leão era um dos animais mais admirados, representava a força, o poder, era um símbolo de grandeza, e mesmo Jesus é comparado, como nós sabemos, ao leão da tribo de Judá. Então o que é melhor? É um cão vivo ou um leão morto? Há uma coisa que Salomão diz aqui e que é fundamental. Apenas os vivos podem ter esperança. Uma coisa que os mortos já não podem. A pessoa pode ser a pessoa mais desprezada, mais humilhada deste mundo, mas enquanto está vivo, pode ter esperança. O povo diz, enquanto há vida, há esperança. E eu tenho a minha teoria, já tenho dito aqui, que os provérbios portugueses, pelo menos os portugueses, e talvez não só, vão todos beber a Salomão. E mais uma vez, este deve ser um desses. Enquanto há vida, há esperança. Os vivos podem ter esperança. Mas apesar de terem esperança, os vivos enfrentam na vida muitas dificuldades. Diferentes tipos de dificuldade. Alguns ainda não descobriram que estão vivos. Há pessoas que estão vivas, mas não descobriram que estão vivas. Não entenderam ainda que estão vivas. Já contei aqui uma vez que há muitos anos, ainda eu não estava no ministério, eu trabalhava numa empresa e fui com uma carrinha ao Algarve, na altura em que não havia autoestradas, praticamente ainda, e era fevereiro, inverno, tinha chovido muito, e eu vinha ali pela Santa Margarida, por ali, umas estradas até secundárias para cortar caminho, e era uma estrada estreita, tinha chovido, as bermas estavam empapadas. Se eu pusesse a roda na berma, capotava a carrinha, e era uma carrinha grande, e eu estava a descer a estrada tinha uma inclinação, no fim havia uma curva e havia depois uma subida. E como aquilo era uma carrinha já muito antiga, eu tinha que acelerar nas descidas para depois ganhar balanço para as subidas, senão dificilmente conseguia subir. E então vinha assim, um bocadinho acelerado para depois fazer a curva e subir. Eis senão quando venho de repente ver de lá, era de noite, na estrada não era iluminada, não tinha marcações, não tinha bermas, aliás, as bermas eram terreno que estava empapado completamente, lama, e vejo vir uma caminhoneta carregada de tijolos. E eu pensei assim, olha, isto não vai dar para os dois passarmos, porque a estrada é tão estreita, mas eu também não posso pôr a roda na berma, senão eu vou capotar. Então encolhi-me, encostei-me mais que eu pude à ponta da estrada e encolhi-me. De repente, quando ele também vinha a descer, aquela descida, vinha embalado, quando passámos um pelo outro, foi com uma certa velocidade. Então, quando aquela caminhonete carregada de tijolos passa por mim, eu ouvi vidros a partir. E eu disse assim, Zé Manel, já foste. Foi exatamente o pensamento que eu tive, olha, já fui. Passou alguns, não sei, 200 metros ou assim, depois é que eu consegui, as pernas a tremer, sem saber o que é que se tinha passado, só sei que ouvi vidros a partir, mas depois descobri que afinal a carrinha ainda estava a andar, era porque se calhar não tinha acontecido o pior. Então lá, quando pude parar mais à frente, parei um bocadinho, até que as pernas foram ao sítio, e respirar fundo, porque eu naqueles momentos eu não sabia se estava vivo ou não. Foi uma situação tão assustadora que eu não sabia se estava vivo. Depois lá percebi, tenho as pernas a tremer, deve estar vivo. Há pessoas que ainda não descobriram que estão vivos. Não é? Estão debaixo de um estado de choque, de tensão, de problemas, sei lá, tão graves que não percebem que estão vivos. Ouça,
Se você respira, dê glória a Deus. Há muita gente que não consegue respirar sozinho, tem que estar ligado a uma máquina, ou tem que andar com oxigênio atrás num carrinho. Se você respira, pode dar glória a Deus. Se você pode andar, pode dar glória a Deus. Há pessoas que não conseguem andar. Então, nós precisamos viver a vida, viver a nossa vida, enquanto estamos vivos. Há outras pessoas que estão vivos, mas já desistiram de estar vivos e vivem como se estivessem mortos. Ainda estão vivos, mas preferiam estar mortos. Pessoas que estão traumatizadas no corpo, traumatizadas na alma, traumatizadas psiquicamente, às vezes até espiritualmente. São pessoas que sofreram traumas terríveis, pessoas que não conseguiram ultrapassá-los, não pediram ajuda profissional, não a tiveram, nem espiritual, nem coisa nenhuma, e carregam essas dores, carregam essas feridas abertas há tantos anos. E essas pessoas vivem, mas não vivem a vida. Não vivem uma vida abundante, como a Escritura diz. Vivem, vão sobrevivendo, vão vegetando, e preferiam às vezes estar mortos. Sabe que antigamente, por causa do espírito religioso, ouvia-se muito algumas pessoas de idade dizer: já não estou cá a fazer nada, o Senhor, só estou à espera que o Senhor me leve. Isso é um pecado terrível. Porque se você está cá, é porque Deus quer, é porque você tem alguma coisa para fazer. É porque Deus conta consigo para alguma coisa. Mas eu não presto para nada. Não diga isso. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele está a investir na sua vida, Ele quer investir na sua vida. Talvez você esteja a ser uma influência na vida de outras pessoas, dos seus filhos, dos seus netos, dos vizinhos, de família, de conhecidos. Talvez você sirva de suporte a alguém. Amém? Não desista de estar vivo. Se você está vivo, agarre-se à vida e diga: eu quero viver a vida que Deus me deu até ao fim, até ao último momento. Alguns estão vivos, mas acham que nunca vão morrer. Isto é o extremo, o outro extremo. Acham que nunca vão morrer, vão ficar cá para sempre. Quando no século XIX começaram algumas guerras em África, havia um pouco aquela hoje diz-se um mito urbano, na altura seria um mito africano, um mito não sei o quê, tribal se calhar, em que alguns guerreiros lá iam ter com o feiticeiro e ele dava-lhes uma borragem qualquer para eles beberem, ou então dava-lhes uma coisa para eles untarem um corpo, e então eles achavam que se fossem para a guerra com os brancos, que as balas dos brancos iam passar e resvalar e não iam matá-los. Claro, morreram como tordos, não é? Porque aquela borragem ou aquela coisa para besuntar não desviava as balas, não é? E portanto há pessoas que pensam que não vão morrer. Não, nós vamos todos morrer um dia, a menos que Jesus venha antes disso. Mas devemos preparar-nos não só para isso, mas para viver a cada momento da nossa vida. Que nós possamos viver quando temos 10 anos, viver como crianças, que possamos viver como jovens quando temos 20 anos, viver como jovens, possamos viver como pessoas de meia idade quando temos 40 anos, viver como pessoas de meia idade, possamos aprender a viver quando temos 50 anos, quando temos 60, 70, 80, 90, que nós aprendamos a viver com a idade que temos, com a idade que Deus nos deu. Porque isso é uma virtude, nós aprendemos a viver com o tempo que temos. Agora, todos nós sabemos que um dia vamos partir para a eternidade, não é? E é preciso que estejamos preparados para isso. É preciso que nós estejamos em paz com Deus, para antes de partir para a eternidade. Mas alguns acham que não, acham que nunca vão morrer. Especialmente quando são muito jovens. Há muitos jovens que morrem, às vezes a jogar a bola e caem para o lado. Ninguém sabe o que é que aconteceu, qualquer coisa do coração, uma malformação, uma coisa qualquer. Outros em cima de uma moto estampam-se contra uma parede e vão desta para melhor e morrem de overdose, até de, como é que se diz? De excesso de álcool. Como? Entram em coma alcoólico, às vezes morrem, não é? Há muitos jovens a morrer, mas eles pensam que não, eles pensam que vão viver para sempre, porque
Ainda estão no princípio da vida, então acham que vão viver para sempre. Não vão. Ninguém vai viver para sempre. Mas enquanto estamos vivos, possamos aprender a viver com o tempo que temos, com o tempo que Deus nos deu. E alguns estão vivos, mas fingem-se mortos. Para tentar escapar a uma situação, para tentar não sofrer com uma situação, para tentar não enfrentar uma situação difícil, alguns fingem-se mortos. Não é? Nós em tempos tivemos um missionário no Alentejo e ele contava que uma vez ia, não sei se era entre a Vidigueira e não sei onde, uma terrinha qualquer, à noite, no regresso de um culto, e o carro bateu numa coisa que parecia um cão, mas era uma raposa. E a raposa ficou aturdida e ficou estendida. E ele foi lá ter com eles: olha, bateu uma raposa. Vou levar a raposa e tal, não sei o quê. Quando ele estava a abrir o capô para pôr a raposa lá dentro, ela começou a dar sinal. E então ele, para ela não morder, fechou o coiso. E ela então fez. Quando ele pensou que agora já morreu, levantou o capô outra vez ela mexeu. Acho que aquilo foi uma coisa assim, um filme quase de terror. A raposa esperta fingia-se morta, mais que uma vez fez isto, para tentar escapar a uma situação. Há pessoas que fingem-se mortos também para escapar a determinadas situações. Mas não há nada como escapar, como enfrentar situações de frente. Somos o que somos pela graça de Deus, pela graça do Senhor. E vamos enfrentar as situações de frente. É claro que Salomão, quando diz aqui que mais vale o cão vivo do que o leão morto, ele está a falar da morte física, que chega a todos, e ele tenta responder à pergunta: o que é que seria melhor a fazer, então, até que a morte chegue? E passa a mostrar aquilo que eu disse há pouco, que é importante aproveitar a vida e ter esperança nela. Porque uma vida sem esperança não é vida verdadeira. É por isso que a Bíblia nos diz que das grandes 3 virtudes cristãs, uma delas é a esperança, com a fé e o amor. Uma delas é a esperança. Viver sem esperança não é viver a sério. Nós precisamos ter esperança. Se nós confiamos em Deus, se nós temos fé em Deus, nós temos esperança. Esperança que Deus vai nos ajudar, esperança que Deus vai nos acompanhar, esperança que Deus vai aplanar o caminho à nossa frente, como diz a Escritura, que Ele abaterá os montes e levantará os vales e aplanará o caminho para nós. Nós temos que crer nisto, então temos esperança. Então Salomão passa a mostrar que é importante aproveitar a vida e ter esperança. Ele diz lá no versículo 9: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Amém? Goza a vida com a mulher que amas. Goza a tua vida. Há pessoas que são tão... Eu já disse aqui que a Igreja, ao longo da história, tem falhado um pouco ao dar uma ênfase excessiva no Jesus, Filho de Deus, e em esconder o Jesus, Filho do homem. Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E como homem, é a nossa inspiração também. E muitas vezes nós queremos ser como Jesus, Deus, como Jesus perfeito. E nós não podemos ser como Jesus perfeito. Mas Ele, como homem, ao encarnar numa mulher e ao viver como homem entre nós, Ele mostrou-se uma referência para nós, um modelo para nós. E, portanto, Deus não pede que nós sejamos deuses. Deus pede que nós sejamos homens e mulheres. Há a imagem de Jesus Cristo, que possamos ser imitadores de Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Nunca vamos ser completamente semelhantes a Ele. Claro que não, porque estamos condicionados pela nossa condição humana, digamos assim. Mas, portanto, nunca vamos passar de um determinado... Mas estamos no caminho. O caminho faz-se caminhando. Amém? A viagem é qualquer coisa que se faz. Podemos nunca chegar ao destino, mas estamos no caminho. Quem desiste, fica à beira do caminho. Quem desiste, fica à sombra de uma árvore.
Quem desiste não se precisa de esforçar, não se quer esforçar. Mas quem não desiste está no caminho, está a fazer o seu caminho. Umas vezes anda mais depressa, outras vezes anda mais devagar, outras vezes corre, outras vezes arrasta-se, outras vezes é ao pé coxinho, vai como for, mas está no caminho. Amém? E é isso que Deus pede de nós. A mensagem de Salomão é esta: aproveita o que tens de bom na vida, pois um dia ela passará. Claro que este aproveitar a vida não é apoiado apenas nos desejos humanos, que são pecaminosos, não é? Em grande parte, e podem afastar a própria pessoa de Deus, como aliás chegou a acontecer com Salomão numa fase da sua vida. Mas é por isso que ele mais tarde lembra que Deus é juiz e que as nossas obras estão diante desse grande juiz. Quando diz lá no capítulo 12 e no versículo 14 deste mesmo livro: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, por um lado Deus diz: goza a vida que tu tens, tu estás vivo, não penses que estás morto, não desejes estar morto, também não penses que nunca vais morrer, não finjas que estás morto, vive a tua vida, mas vive com critério, mas vive a tua vida sabendo que Deus, que é o justo juiz, Ele está a ver-te, e portanto não vivas a tua vida de qualquer maneira. Tem prazer na tua vida, mas não vivas a tua vida de qualquer maneira. Há muitos anos, no meio cristão, fez-se um pouco de confusão entre viver a vida portanto, tudo quanto fosse viver a vida era considerado uma coisa negativa, pouco espiritual. Então a pessoa não podia fazer nada, só podia estar presente nos cultos ou nas missas ou o que fosse, consoante a igreja que estamos a falar, e mais nada, e andar quase de mãos dadas assim de mãos postas assim na rua. Mas não é isso que Deus diz. Deus diz para gozares a tua vida, não diz para pecares. Nós podemos gozar a nossa vida sem pecar, não é? Qual é o problema de ir à praia? Qual é o problema de ir gozar da natureza? Qual é o problema de ir ver um espetáculo de beleza, sei lá, um concerto, uma coisa qualquer? Qual é o problema? Mas há muitos anos isso era um problema. Para a igreja isso era um problema. Não, nós somos chamados a gozar a nossa vida, mas sem pecado. Naturalmente. Porque Deus conhece a nossa vida, conhece aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos e conhece as motivações do nosso coração. De facto, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Isto é, mesmo que nós sejamos pessoas pequenas na sociedade, talvez até desprezadas, pessoas pouco consideradas, nós temos um tesouro que é a vida. Amém? E devemos aproveitá-la da melhor forma possível, mas com responsabilidade. Pois um dia teremos que prestar contas a Deus. Não somos chamados para ser uma seita. Não somos chamados para viver à margem da sociedade. Não, nada disso. E isto implica desafios, não é? Com que temos que enfrentar quando vivemos fora da nossa zona de conforto, quando nos expomos na sociedade. Enfrentamos vários desafios, enfrentamos mal-entendidos, enfrentamos pessoas que nos guerreiam, enfrentamos pessoas que eventualmente até fazem chacota com a nossa postura de fé. Temos que estar preparados para isso. Mas é lá na sociedade que nós podemos ser luz nas trevas. É lá que nós podemos ser sal. O sal não presta para nada se estiver dentro do saleiro sempre. Mas quando ele sai do saleiro, então ele começa a fazer efeito. E é isso que Deus pede. Nós possamos viver a nossa vida, possamos gozar a nossa vida, possamos ter... Durante muito tempo pensou-se que ter prazer na vida era uma coisa negativa espiritualmente. Isso é um disparate, isso é diabólico, não tem nada a ver. Jesus divertia-se às vezes com os discípulos quando ia de terra em terra e depois apanhavam umas espigas e não sei o quê e faziam, e se fosse preciso curava num sábado, um enfermo lhe aparecia à frente e fazia, e certamente que Jesus não andava terra em terra de mãos postas e os discípulos todos em fila indiana assim, tipo, não é? Mãos postas, não. Ele era um rapaz com 30 e tal anos, um homem jovem, com certeza que brincavam uns com os outros, metiam-se com o Pedro, fervia em pouca água,
Com certeza que lhe apanharam o fraco e de vez em quando estavam a entrar com ele. E ele... Com certeza que sim. Não tem qualquer dúvida sobre isso. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Pois também não está na Bíblia que não faziam. Não é? Portanto, eu posso admitir que sim. Porque ele era um homem normal. Era perfeitamente Deus, mas é perfeitamente homem. Amém? Ou vocês acham que quando Jesus nasceu não chorou? Ou não mamou? Ou não fez cocó na fralda? Ele era Deus, não fazia uma coisa dessa. Pois não. Ele era perfeitamente homem. Não é? E ele é o nosso modelo. Ele não teve que... sabe, eu digo às vezes que Jesus não precisava ter encarnado uma mulher, não é? Na forma humana. Ele podia ter aparecido num disco voador, não é? Podia ter aparecido num disco voador, lá no alto do Monte Sinai ou qualquer coisa. Era mais espetacular. E a malta que gosta muito dos discos voadores ficava exultante, não é? Mas não. Ele fez o percurso que nós fazemos. Só com a única diferença que ele nasceu sem pecado. Não é? E não se encontrou nele nunca pecado. Mas ele era um ser humano, da cabeça aos pés. Amém? Ele nunca disse aos discípulos: não façam desta maneira, não façam de outra, a não ser que fossem questões morais, questões que tivessem a ver com a lei de Deus. De resto, eles eram como eram. Pedro era de uma maneira, Mateus era completamente diferente, e cada um tinha a sua maneira de ser. Não eram todos iguais, não eram formatados. Não vestiam todos da mesma maneira. Não gostavam todos das mesmas coisas. Não tinham todos o mesmo background, a mesma história de vida. Não, eram muito diferentes. Uns eram pescadores, um era cobrador de impostos, outro estava ligado à agricultura. Cada um tinha a sua história de família. Eram diferentes, como tu e eu. Como nós somos diferentes os que estamos aqui. Mas a questão que eu gostaria de concluir é esta. Mesmo que tu penses, mesmo que os outros pensem que tu és uma espécie de um cão morto, de um cão, que não tens valor, mesmo que tu penses, mesmo que os outros pensem isso de ti, fica a saber que Deus não pensa assim. Este rapaz, o filho de Jonatas, chegou à frente do rei Davi e disse: quem sou eu para olhares para mim como quem olha para um cão morto? Eu sou uma espécie de um cão morto. Isto é mais grave. Que os outros pensem em ti é uma coisa, que tu penses de ti próprio que és uma espécie de um cão, uma pessoa desprezível, uma pessoa neste sentido, não é? Uma pessoa desprezível. Então, pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus se tu pensas assim. Porque tu tens valor. Não importa se tu tens 5 anos, se tens 18 anos, se tens 40, 60, 80 ou 90, tu tens valor. Todos nós temos valor para Deus. A Bíblia diz que Deus já nos conhecia antes de termos sido entretecidos no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia. Nós não somos desconhecidos para Deus, não somos um número, não somos mais um. Somos aquela pessoa que tem aquele nome e que Ele conhece. Desde a eternidade, Ele conhece. Ele conhece as tuas alegrias, os teus gostos, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece os teus medos, Ele conhece as tuas limitações, Ele conhece as tuas virtudes, Ele conhece as tuas capacidades, Ele conhece as tuas fraquezas, Ele sabe todas as coisas. E eu dou graças a Deus, porque além de tudo isto, depois de tudo isto, Ele ainda nos ama. E é isto que nós devemos guardar no nosso coração. Amém? Vamos chegar em pé. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Fecha os teus olhos agora. E vamos orar. Senhor nosso Deus, esta manhã eu quero orar por aqueles que se sentem desprezados pelos outros, Senhor. Que sentem que não são valorizados pelos outros, Senhor. Ó Deus, eu oro para que tenhas misericórdia, Senhor, dos outros que têm este olhar, mas também desses meus irmãos e irmãs, Senhor.
que possas ajudá-los a ver que não importa como vê o mundo, mas importa como tu vês. E tu vês de uma maneira diferente. E tu vês com amor. Tu amas-nos com amor entranhável, Senhor. Com amor que vem das tuas entranhas, ó Deus. E amas-nos de tal maneira que enviaste ao Pai o teu Filho Jesus Cristo para dar a sua vida em resgate de nós, para que nós pudéssemos viver contigo eternamente. Bendito seja o teu nome. Esse amor sacrificial. Eu oro, Senhor, para aqueles irmãos e irmãs que talvez eles mesmos se sentem olhando para si mesmos, se sentem um lixo, se sentem desprezados, se sentem esquecidos, se sentem como não tendo valor. Eu oro, Senhor, para que essa mente, a sua mente seja renovada, Senhor. Que eles possam entender que têm verdadeiramente valor para Ti, Senhor. Um valor incalculável, Senhor. Sim, Jesus. Que eles possam entender que nós somos a menina dos Teus olhos, Senhor. Que eles possam verdadeiramente sentir o Teu amor invadi-los, o Teu Espírito descer sobre eles, Senhor. Que eles possam receber o testemunho da Tua Palavra, que mostra, Senhor, que nós somos importantes para Ti, Senhor. E por isso nós oramos e louvamos e exaltamos o Teu nome, porque Tu és digno verdadeiramente, Senhor. E por isso nós temos prazer em vir à Tua casa, Senhor. E por isso nós temos prazer em estar aqui, Senhor, em ouvir a Tua Palavra, em conhecer o Teu coração, Senhor. Por isso, Senhor, se há alguém que está presente nesta sala, este pensamento negativo sobre si mesmo, Senhor, eu oro para que haja agora, Senhor, um renovamento, uma renovação da sua mente e do seu coração, Senhor. Que esta pessoa possa sair daqui como uma pessoa diferente, sabendo que é amada por Ti, Senhor, sabendo que Tu tens planos para a sua vida, planos de paz para a sua vida, sabendo que Tu queres investir na sua vida, sabendo que Tu queres o melhor para ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém. E se você sente isso, se você sabe que é assim, se você tem essa consciência, então cante connosco que Ele é digno de glória. Que Ele é digno. E cante com todo o seu coração, com alegria. Aleluia. Com o coração grato, com o coração agradecido. Digno de glória.